Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Bom, pessoal, e o tema que eu trouxe para esse vídeo é um tema que eu acho útil. Na verdade, eu acho que todos os temas são úteis, né, na minha concepção, mas esse daqui, eu não vejo muita gente falando a respeito, não. Pelo menos talvez eu esteja numa bolha, talvez, mas eu nunca vi ninguém falando a respeito, que é sobre a barra giratória. A barra giratória é o amor de muitas e o pesadelo de outras muitas. No caso, eu faço parte das outras muitas. Hoje em dia, assim, a barra giratória, ela eu tô pegando uma amizade com ela, assim, a gente tá ficando amigas. Mas eu tenho que confessar que ainda não é uma relação muito prazerosa, eu diria. Não tem muito prazer depois, né? Não saio tão endorfinada assim, eu saio tonta mesmo. Recentemente eu comecei a treinar novamente na giratória. E por que eu comecei a treinar novamente na giratória? Porque eu acho a giratória, os movimentos que você faz, a delicadeza dos movimentos e tudo mais, muito bonito. Então, aquela questão de você ver a beleza, até aquela questão artística do balé, eu acho muito bonito. E tem algumas polydancers, né, que eu vejo na internet, ou então mesmo colegas minhas, né, do estúdio, que elas fazem uns movimentos muito bonitos. E aquilo me deixa muito cativada, emocionada. Então, eu acho bonito, eu quero fazer algo artístico, algo belo também, sabe? Proporcionar que os outros tenham essa mesma sensação quando eu estou montando ali uma sequência na barra giratória. E claro, também tem o incentivo da minha professora, que apesar de eu ter uma barra em casa, eu ainda continuo tendo aula de polydance. E é muito bom isso porque eu treino, me esforço bastante, mas sabe que às vezes as pessoas externas, elas têm essa capacidade de tirar a gente da nossa zona de conforto, né? Então, isso é muito legal. Então, apesar de ter essa questão do belo envolvido, né, dessa beleza que o polyspin nos traz, tem essa questão fisiológica ali da tontura, dos enjoos. E, assim, tá, mas como essas pessoas conseguem desenvolver movimentos maravilhosos no polydance? Primeira coisa, essas pessoas provavelmente, né, essas mulheres, esses homens, esses artistas, provavelmente já treinam há muito tempo, tá? Eles treinam muito tempo no polyspin, então o corpo deles já está adaptado. E pra gente ficar assim, chegar nesse nível, a gente tem que treinar também. Milagres não acontecem, a gente precisa treinar para conseguir chegar no nosso objetivo. Eu disse que elas são muito boas, elas se adaptaram, né? O corpo delas se adaptaram muito bem a fazer movimentos na barra giratória, é porque o sistema vestibular delas, sim, é esse o nome do sistema, o sistema que fica dentro do nosso ouvido interno, ele se adaptou a esses movimentos. E a gente também consegue se adaptar, né? Cada um ao seu tempo, claro, né? Porque cada corpo é um corpo, né? Tem uma fisiologia ali envolvida, mas também é possível pra gente que tá ali começando, né, os treinos na barra giratória. Tá, mas por que a gente sente tanta tontura, fisiologicamente falando? Bem, o nosso cérebro, ele sempre tenta manter o nosso corpo num estado constante de homeostase, de equilíbrio. Então aqui, eu tô sentadinha, eu estou em homeostase. Eu tô super feliz, não tô com tontura, não tô com nenhuma dor de cabeça, nem enjoo. Mas, se eu começar a fazer um treino do polyspin, eu vou tirar o meu corpo de um estado de equilíbrio e o meu cérebro, ele vai mandar uma resposta, né, pro meu organismo, falando assim, ó, vamos voltar pro nosso estado aí de equilíbrio. Então, o cérebro, ele constantemente quer voltar para esse estado de homeostase, de equilíbrio. Mas, e como que a gente sai desse estado homeostático? Bom, como eu já disse para vocês, a gente tem um sistema chamado sistema vestibular. Dentro desse sistema vestibular, a gente tem um labirinto membranoso. E nesse labirinto membranoso está um líquido chamado de endolinfa. Então, quando a gente começa a girar na barra giratória, o nosso corpo, assim como esse labirinto membranoso, começam a girar. Porém, por ser um líquido, a endolinfa, ela demora um tempinho a mais ali para começar a acompanhar
o movimento. E aí, quando a gente para de forma brusca, o nosso corpo para, mas a endolinfa continua girando. E isso dá essa sensação de tontura. Tá, agora sim, vamos para as nossas dicas práticas do que fazer pra gente amenizar isso, já que é uma resposta natural do nosso organismo. Essa primeira dica, que eu acho que é a dica que eu sempre dou aqui no meu canal, todo vídeo eu acho que vai ter essa dica. Depois vocês veem aí, né? Vai pesquisar aí meus outros vídeos pra ver se realmente eu dou essa dica. Não se cobre. Principalmente se você tá no começo, assim, não se cobre, tá? Porque se você ficar se cobrando pra fazer algo muito bom na primeira vez, a chance de você se frustrar é tão grande que você vai desistir. Então, faça o seu treininho na giratória, dê um girinho mal menos, tá ótimo, agradeça assim, fala assim, obrigada universo, obrigada a Deus, não sei qual é a sua crença, mas agradeça, sabe? Agradeça por ter conseguido, tá? Se sinta feliz por isso. Eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer um treino de polispin, foi por volta das 18 horas, e eu treinei por 1 hora, me senti muito tonta durante toda a aula. E depois que eu saí da aula, eu tive uma sensação horrível de gripe. Eu não consegui comer depois. Eu realmente achei que eu ia começar a ficar doente. Foi muito esquisito, assim, sabe? O primeiro treino foi estranho. E aí depois disso, como eu não tinha uma barra, tava iniciando ali no polidense, eu não treinei mais. Eu fui treinar de novo no outro estúdio que eu comecei a fazer, que ainda é o estúdio que eu faço aula. E aí essa minha professora, ela gosta de variar entre barra fixa e barra giratória, que eu acho fantástico. Pra gente não ficar, né, não ficar muito na zona de conforto, isso é muito bom. A segunda dica, eu sempre começo em primeira, segunda, terceira e depois eu me perco nos números, mas vamos lá. A segunda dica é tente outra vez. Tente. Foi ruim na primeira aula? Na segunda aula vai ser melhor. E se não for melhor, tá tudo bem, você tentou. Mas não desista, sabe? Você realmente só vai ficar bom ou boa em alguma coisa se você continuar tentando. Não existe milagre, como eu já disse. Essa dica aqui é uma dica que eu uso e que me ajuda muito. Quando você estiver girando, você deve olhar para algo que está girando também. Pode ser a barra, pode ser a sua mão, pode ser o seu pé, alguma parte do seu corpo, mas não olhe para algo fixo, assim, não olhe para as paredes ou para uma pessoa. Olhe para algo que esteja girando com você, porque isso, digamos assim, estressa menos o nosso cérebro, sabe? O cérebro, ele começa a entender que tá tudo bem, você tá girando, seu corpo tá girando, tá tudo tranquilo. Se você começa a girar e olhar algo fixo, você tá mandando uma informação errada, não sei se errada é o termo mais correto, mas tá mandando uma informação assim pro seu cérebro de que tá tudo parado e você tá girando. Isso não é muito normal durante o nosso processo evolutivo, vamos dizer assim. E aí você pode piorar ali esse processo de tontura, de enjoo. Então sempre olhe para algo que esteja girando com você. A outra dica é gire para os dois lados, porque assim você deixa de viciar o seu sistema vestibular e também evita ficar compensando, né? Essas compensações que podem fazer com que você precise ir depois aí num fisioterapeuta para corrigir ali alguma questão postural. A próxima dica é se hidrate. E isso é uma das coisas que eu já percebi, que quando eu me hidrato, né, durante os treinos na giratória, depois do treino, a tontura ela fica menos intensa. E isso é porque eu tô fazendo com que o meu corpo, né, eu tô ajudando ali a minha pressão arterial a continuar ali no seu nível normal, né, porque tô ali tomando água, tô me hidratando, então eu tô ajudando a minha circulação sanguínea. Então é muito importante a hidratação para que a gente não tenha hipotensão, né, que é a pressão baixa durante os treinos de polidense. Além de você estar bem hidratada, é importante que você esteja com açúcar no seu sangue, né? Então fazer uma refeição leve, com carboidrato antes do treino ajuda bastante a evitar essa pressão baixa aí durante os treinos no polispin. Eu recomendo fortemente uma bolacha de arroz com caldo de tâmaras. Eu amo caldo de tâmaras com bolacha de arroz, mas se você não tiver caldo de tâmaras, porque é algo muito específico, você também pode optar por mel. Uma bolachinha de arroz com mel ali, delícia, adoro. Se você se sente mal, assim, durante o giro no giratório, você tem que parar imediatamente. Mas assim, imediatamente não é tipo sair da barra, tá girando lá e sai da barra, não.
Não, pelo amor de Deus, mantenha sua integridade física. Você tem que pensar numa estratégia para sair também, né? Vamos supor que você esteja num sit. Então você tá ali, você tá girando, você tá fazendo uma força que centrífuga, né? Você tá ali no eixo do círculo. O que você tem que fazer? Você tem que sair fora desse eixo. Então, você tem que estender o seu corpo, né? Deixar o seu corpo mais alongado. Se você tá num sit, tenta entrar num sit tesoura. Porque sit tesoura, você vai alongar o seu braço, vai manter segurando ali na barra, alonga o braço, alonga as pernas e com isso, a barra diminui a sua velocidade. Quando você achar a oportunidade ideal, põe o pé no chão e tenta frear. Mas, se você tiver com alguém junto com você, uma professora, uma colega, enfim, seja quem for, pede ajuda para essa pessoa para te ajudar a parar a barra giratória. É muito importante isso. Aí, pra gente aliviar os sintomas de enjoo, a gente pode recorrer a balinhas de gengibre. Balinhas de gengibre, chá de gengibre, seja lá o que for, mas que contenha gengibre na sua composição. Porque ele vai acalmar o nosso sistema digestivo e vai fazer com que a gente se sinta menos enjoada. Então o gengibre ele vai atuar como fitoterápico. E eu acho tão incrível quando, tipo, plantas conseguem ajudar a gente em alguma coisa, assim. Eu acho, assim, um achado, assim, nossa, a natureza me ajudando aqui, sabe? Um serviço gratuito aí, né, da natureza. Claro, a gente vai comprar um gengibre, mas digamos assim que a gente não precisa recorrer ao medicamento, coisa e tal, né? Um fitoterápico que você vai usar ali pra te ajudar durante as aulas. Eu acho muito legal. Mas agora, se você está no início do treino na giratória, eu sugiro fortemente que você faça uma alternância entre barra fixa e barra giratória, tá? Porque você tem que começar pouquinho, né? Aos pouquinhos você vai pegando, porque senão você vai ser muito tonta da aula e não vai ser legal. Então, faça essa alternância entre barra fixa e barra giratória. Uma outra dica, se você já saiu da barra, mas você está se sentindo muito tonta, dê pulinhos. Por que dar pulinhos vai me ajudar? Porque assim, quando a gente tá ali no movimento da giratória, a gente tá no movimento angular. E aí, quando a gente dá os pulinhos, a gente vai estar no movimento linear. E isso é como se a gente estivesse dizendo para o nosso cérebro, olha, presta atenção, eu já tô no chão, ó, tá vendo? Movimento linear. Outra dica, não pegue muito impulso, tente pegar um impulso mais leve. E à medida que você for girando ali, tenta ir acompanhando o movimento da barra, fazendo movimentos mais, longes da barra para ela ir parando, né? Vai acompanhando, vai parando junto com a barra. E aí você dá um tempo de resposta para a endolinfa voltar para o lugar, né? Voltar para parar ali e ficar paradinha junto com você. Então é como se o seu corpo e a endolinfa fossem parando juntos, né? Então a tontura ela vai ficar mais amenizada. Mas claro, se você estiver girando muito, assim, uma velocidade muito alta, essa estratégia de você ir acompanhando o movimento da barra parar não vai adiantar muito. Então, o ideal realmente é você forçar a parada de algum jeito, uma parada segura da barra, e aí sair dela e usar essa estratégia ali de dar os pulinhos para ajudar nos casos de tontura e enjoo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva para continuar recebendo conteúdo sobre o universo do polidense. Se você quiser deixar alguma sugestão, alguma dica, algum comentário, fique à vontade, porque a caixa de comentários está aí para isso. E até o próximo conteúdo. Beijos!